Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 11 de dezembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Dámaso. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. No território de Amiens, na Gália Bélgica, atualmente na França, os santos Vitorico e Fuciano, mártires. Morte no século III. Em Piacenza, na Emília-Romanha, região da Itália, São Sabino, bispo, que converteu multidões à fé em Cristo, fundou mosteiros de virgens e defendeu energicamente a verdade nicena. Morte no século IV. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Daniel Estilita, presbítero, que, depois de viver no cenóbio e suportar muitos trabalhos, seguindo o exemplo de vida de São Simeão, permaneceu no alto de uma coluna até a morte, durante 33 anos e 3 meses, imperturbável ao frio, ao calor ou aos ventos. Morte no ano 493. No mosteiro de Meroro, perto de Trèveris, na Alemanha, o beato David, monge, que, sendo débil de corpo, foi recebido em Claraval por São Bernardo, que depois o enviou com outros irmãos à Alemanha para fundar um novo mosteiro e aí se entregou dia e noite à oração e às boas obras. Morte no ano 1179. Em Siena, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o beato Franco Lippi, eremita da Ordem dos Carmelitas, insigne pela grande austeridade da sua vida. Morte no ano 1292. No território de Camerino, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, o beato Golino Magalotti, eremita, da Ordem Terceira de São Francisco. Morte no ano 1373. Em São Ângelo in Vado, também no Piceno da Itália, o beato Jerônimo Ranuzi, presbítero da Ordem dos Servitas de Maria, que na solidão e no silêncio alcançou a sabedoria da santidade. Morte no ano 1468. Em Nagasaki, no Japão, os beatos Martinho Lumbreras Peralta e Melchior Sanches Pérez, presbíteros da Ordem de Santo Agostinho e mártires, os quais, logo que chegaram a esta cidade, foram aprisionados, lançados numa cela obscura e finalmente queimados vivos.
Morte no ano 1632. Em Londres, na Inglaterra, o beato Arthur Bell, presbítero da Ordem dos Frades Menores e mártir, que, no reinado de Carlos I, só pelo facto de ser sacerdote, foi condenado à pena capital e sofreu o patíbulo de Tibur. Morte no ano 1643. Em El Saler, localidade próxima de Valência, na Espanha, a beata Maria do Pilar Villalonga Villalba, virgem e mártir, que, durante a perseguição religiosa, com o seu martírio seguiu os passos de Cristo. Morte no ano 1936. Goradze, na Bósnia-Herzegovina, as beatas Maria Júlia Ivanisevic e 4 companheiras religiosas professas do Instituto das Filhas da Divina Caridade Mártires, que se empenhavam ardorosamente ao apostolado de âmbito ecumênico, pastoral e caritativo, até que, atacadas pela feroz violência de milicianos e finalmente fuziladas, deram a vida pela sua intrépida fidelidade a Cristo. São estes os seus nomes: Berchana Leidenitz, Crisina Bojanac, Antônia Fabge e Bernadette Banja. Morte no ano 1941. Em Laudeluela, localidade da região de Madrid, na Espanha, Santa Maria Maravilhas Pidal y Chico de Guzmán, Maravilhas de Jesus, Virgem da Ordem das Carmelitas Descalças, que fundou vários mosteiros bem como centros de assistência socio-caritativa, conciliando a vida contemplativa com uma generosa caridade. Morte no ano 1974. História de São Damaso I. Origens. Sabe-se que Damaso nasceu na cidade de Guimarães, em Portugal e que teve uma irmã também canonizada, Santa Irene. Possuía cultura elevadíssima, instrução primorosa, era poeta, arquivista e amava a arqueologia. Esses seus dotes foram de grande importância para o futuro da Igreja. Não se sabe muito sobre sua trajetória até chegar a ser eleito Papa. Sabe-se, porém, que ele deixou um legado que assegurou na Igreja a fidelidade aos textos sagrados e a conservação dos originais pela pureza da fé. Organizador da doutrina. São Damaso foi o primeiro Papa a ordenar que se organizasse os arquivos da Igreja. Em seu ministério, procurou acuradamente conservar versões fiéis, originais e autênticas dos escritos dos primeiros padres. Inclusive, ordenou a destruição de versões apócrifas e detúrpadas dessas obras, para que, nos tempos futuros elas não fossem usadas e manipuladas por hereges. Única versão oficial da Bíblia. Com a mesma intenção de conservar a santa doutrina, São Damaso percebeu que a Igreja precisava de uma única versão oficial das Sagradas Escrituras. Por isso, incumbiu seu secretário, o extraordinário poliglota São Jerônimo, de trabalhar numa tradução latina da Bíblia, usando como fonte os textos originais gregos ou hebraicos. Foi desse trabalho gigantesco de São Jerônimo que nasceu a famosa Bíblia em latim conhecida como Vulgata. Esta assegurou aos católicos a certeza do acesso mais direto possível aos textos sagrados originais durante vários séculos. Somente séculos mais tarde, surgiram outras versões. Resgatando a história da Igreja. São Damaso ordenou que se fizessem escavações de estudo e obras para a conservação das catacumbas de Roma. Estas tinham sido abandonadas desde que o imperador Constantino concederá liberdade à Igreja, no ano 312. São Damaso, pessoalmente, estudou e escreveu os epitáfios dos inúmeros mártires que iam sendo descobertos nos corredores subterrâneos de Roma. Tais epitáfios foram escritos em forma de poesia. Pontificado fecundo. O pontificado de São Damaso durou 18 anos e foi um dos mais fecundos dos primórdios da Igreja. Ele deu grande apoio a Santo Atanásio na luta contra a heresia conhecida como arianismo. Combateu fortemente tanto esta heresia quanto outras diversas de sua época. Foi um dos primeiros papas que definiu a autoridade do Papa sobre toda a Igreja como sendo uma autoridade que lhe é dada diretamente por Jesus Cristo, e não através de delegação advinda dos bispos ou concílios. Sua influência era tanta que, por causa dele, retiraram a estátua da deusa Vitória do Senado romano visando eliminar vestígios dos cultos pagãos oficiais. Oração a São Damaso. Senhor, por intercessão de São Damaso, concedei-me fidelidade aos vossos ensinamentos. Livrai-me,
Pai de bondade, da preguiça espiritual e dai-me consciência de que, quanto mais eu vos buscar em oração, maiores serão as bênçãos em minha vida. Amém.